Existe um erro que a mente humana comete todos os dias. Um erro silencioso, tão comum que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber. Esse erro acontece quando surge um pensamento. Pode ser um pensamento de preocupação, um pensamento de julgamento, ou até um pensamento sobre algo que aconteceu lá atrás, no seu passado. E quase automaticamente a pessoa acredita que aquele pensamento é a verdade. Ela acredita que aquele pensamento é ela mesma. Mas existe algo muito importante que quase ninguém percebe. Pensar um pensamento não significa que ele seja verdade. E muito menos que ele defina quem você é. Eu sou Ana Carla Andrade, eu sou terapeuta e mentora. E aqui nesse canal nós exploramos reflexões profundas sobre a mente, a consciência e a presença. O intuito é abordar a forma como muitas pessoas entendem a própria mente. A ideia de que não somos os nossos pensamentos, mas enquanto essa percepção não acontece, a mente continua conduzindo grande parte da nossa experiência de vida. A mente humana, ela produz pensamentos o tempo todo. Ela comenta tudo, ela analisa tudo, ela julga tudo. Se você prestar atenção, você vai perceber que existe quase uma narração interna ali, constante. Às vezes essa voz interna fala sobre o seu passado, às vezes ela imagina o seu futuro, às vezes ela comenta sobre outras pessoas, às vezes ela critica você mesmo. E o curioso é que quase nunca a gente para questionar essa voz. Nós simplesmente acreditamos nela. A mente é uma ferramenta poderosa, mas ela não foi feita para dominar completamente a nossa experiência. Quando a gente se identifica totalmente com os pensamentos, a gente perde a nossa capacidade de observar. E quando essa observação ela desaparece, a gente começa a reagir no automático a tudo que a mente diz pra gente. E isso acaba gerando um sofrimento. Imagine que surge um pensamento do tipo: eu não sou bom o suficiente. Se a pessoa ela acredita completamente nesse pensamento, esse pensamento ele vai influenciar as emoções dessa pessoa. E depois que influencia nas emoções, acaba influenciando nas decisões que essa pessoa toma. E com o tempo, pode influenciar o rumo da própria vida da pessoa. Você entendeu o impacto de um simples pensamento. Mas existe algo interessante nisso. O pensamento ele surgiu, aí ele desaparece. Mas enquanto ele esteve ali presente, a pessoa tratou aquilo como se fosse uma verdade absoluta. Agora imagine o seguinte, imagine algo diferente. O pensamento surge, mas em vez de acreditar nele, você automaticamente para observar esse pensamento. E você diz para você mesmo, é só um pensamento. Nesse momento, surge um pequeno espaço aí, um espaço entre você e o seu pensamento. E nesse espaço surge algo que é muito importante, a sua consciência. Você passa nesse momento a ser o observador dos seus pensamentos. Isso muda tudo. Esse espaço muda completamente a relação que você tem com a sua mente. Entenda o seguinte, dá um exemplo real. Isso acontece em muitas situações comuns no dia a dia. Por exemplo, alguém não responde a sua mensagem. E imediatamente a sua mente acaba criando uma história. Ah, tal pessoa está me ignorando, tal pessoa não gosta mais de mim. Mas tudo não passa de uma interpretação. Outro exemplo. Você comete um erro no trabalho e aí vem o pensamento. Estraguei tudo. Mas novamente, isso é apenas a mente tentando construir uma narrativa. A mente não é o problema. Pensar é algo natural. O problema vai surgir quando você esquece que pensamentos
são apenas pensamentos. Quando você acredita em todos os seus pensamentos, sem questionar, a mente ela passa a dirigir completamente a sua vida. Mas quando você aprende a ser o observador, algo muda. A gente começa a perceber que existe algo que vai além, muito além da sua mente. Então eu quero agora, nesse momento, te convidar a observar algo hoje na sua vida. Quantos pensamentos surgem na sua mente ao longo do dia? E quantos deles você simplesmente acredita sem nem observar, sem nem perceber? Observe apenas por curiosidade. Não faça porque eu estou falando para você observar. Apenas haja como curiosidade. Em vez de acreditar nessa vozinha, simplesmente observe por curiosidade. Porque essa simples observação pode ser o primeiro passo para você desenvolver muito mais consciência. Se essa reflexão ela fez sentido para você, eu quero que você curta esse vídeo, compartilhe com alguém que também busca compreender melhor propriamente. E se você quer continuar recebendo reflexões profundas sobre consciência, presença e autoconhecimento, siga aqui o canal A Consciência que Cria e até o próximo vídeo. Até lá!